Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. É com esse versículo que iniciamos o culto de hoje, com a confiança de que o Senhor está conosco. Sejam bem-vindos, irmãos e amigos, sejam bem-vindos a todos que estão assistindo o culto neste momento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia que Tu nos deste. Muito obrigado, Deus, por esta programação, que Tu possa estar, ó Deus, ajudando a cada parte, seja com o pregador, com os músicos, com as pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, ajudando para que esse culto possa chegar até nós. Muito obrigada mesmo, Deus. Esteja conosco, nos abençoando e nos guardando a cada dia. Essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, não porque eu mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. De Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Olá! Você já imaginou se alguém descobrisse a vacina para a Covid e guardasse a fórmula e não compartilhasse? Nós queremos falar, nesta ocasião, sobre o privilégio e também a responsabilidade de compartilharmos aquilo que há de abençoar a vida dos outros. E é por isso que nós precisamos compartilhar o Evangelho. Precisamos compartilhar, levar adiante a boa nova do Senhor. Aquilo que Deus tem ordenado que recebêssemos e passássemos adiante. E é por isso que eu quero ler com você Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, que diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Esse texto de Atos tem muitos ensinos, inclusive tem uma aula prática sobre evangelização. E como nós temos essa responsabilidade de anunciar aquilo que fez diferença em nossa vida, nós queremos refletir com você, nesta ocasião, sobre como levar o Evangelho adiante. Já que evangelização é a ação de homens salvos, dirigidos pelo Espírito Santo, em direção a homens que precisam se salvar, nós temos aqui um exemplo extraordinário. Eu gostaria que você e eu anotássemos esses ensinos desse texto, para que os coloquemos em prática. Ao longo da história, os cristãos têm se espelhado nesse exemplo para desenvolver o seu programa evangelizador. O que é evangelizar? Como devemos fazer? Quem pode fazer? Qual a atitude? De onde vem o poder? Queremos responder com você algumas dessas perguntas e, em primeiro lugar, queremos dizer o seguinte: a evangelização, ela é um convite para que o homem se arrependa e seja batizado. No versículo 38 do texto que lemos, nós temos a resposta que Pedro e os demais apóstolos deram a respeito do que os judeus deveriam fazer. É o Espírito Santo, diz a Bíblia, quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Mas ele usa pessoas como instrumento dele. E essas pessoas precisam compartilhar a essência do Evangelho. Arrependimento é se aborrecer em ser quem você é e procurar deixar a sua natureza de pecado. E o que é batizar-se? Batizar é aceitar
e copiar quem Cristo é, morto para o mundo e ressurreto para o reino de Deus. Arrepender-se é deixar de copiar o modelo dessa geração que, como o texto diz, é corrompida e perversa. Arrepender é também deixar de crer em si e no seu poder de salvar-se. E batizar-se é crer no nome de Jesus, crer que somente Ele, no seu poder, é que nós podemos ser salvos. Aliás, arrependimento e fé expressam muito bem o resumo do Evangelho a ser anunciado, conforme foi dito pelo próprio Jesus, e Marcos, o evangelista, registrou isso no capítulo 1, versículo 15. Evangelizar, então, é esclarecer a oferta de Deus de perdão de pecados. Enquanto o homem deseja pagar, muitas vezes com religiosidade, com boas obras ou de outras formas, Deus oferece gratuitamente o perdão. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Evangelizar é esclarecer a oferta de que o Espírito de Deus vem morar no coração do homem. É um dom de Deus, é um presente de Deus para o homem. Aliás, a Bíblia diz que Deus deu Jesus e Deus dá o Espírito. Isso é que é amor. Pedro e João haviam sido agentes de Deus para a cura de um homem coxo de nascença. Mas a evangelização não se resumia em cura para o corpo. Eles haviam feito isso na entrada principal do templo. E depois eles entraram no templo para adorar. Mas evangelização não se resume a convites para participar em reuniões solenes. Evangelizar é desafiar o ouvinte a que aceite a dádiva de Jesus e do Espírito Santo, buscando o arrependimento de seus pecados e a fé em Jesus, batizando-se em nome dele. Mas, em segundo lugar, quero encontrar nesse texto e compartilhar com você que a evangelização deve desejar alcançar a todas as pessoas. É o que encontramos no versículo 39, que todas as pessoas eram alvos de Deus para serem salvos. Aliás, evangelizar significa todos os salvos falando a todas as pessoas que precisam ser salvas. Todos precisam saber, e você e eu precisamos falar. Eu li uma vez no Jornal Batista, na coluna de César Tomé, uma ilustração que ele registrou, dizendo que algumas igrejas e alguns cristãos lembram a respeito de um homem que bombeava continuamente o seu poço de petróleo. Um dia, o seu vizinho, vendo jorrar tanto petróleo, perguntou: "Vejo o seu poço jorrando óleo o dia inteiro, mas nunca vi você vender um barril sequer. O que está acontecendo por aí?" E a resposta foi muito simples. É que todo o óleo que eu consigo produzir se destina exclusivamente a manter a bomba em funcionamento. Muitos cristãos são assim. Muitas igrejas são assim, disse aquele colunista do jornal. Eles dissipam todo o seu potencial em seus próprios trabalhos, em sua própria religiosidade, em sua própria maneira de enxergar o reino de Deus. Não tem, por isso, tempo e energia para sair ao campo e fazer a obra de evangelização e de missões, que é o alvo nosso, que é a tarefa que Deus nos deu. Muitos cristãos agem assim. Nós fomos salvos das trevas e enviados para salgar o mundo, para iluminar com a luz de Cristo. Mas muitos vivem para tentar manter a sua própria religiosidade.
O salvo tem uma tarefa: deixar Cristo ser conhecido através da sua vida, através da sua língua. Ser cristãos significa ser pequenos cristos, compartilhar em todo o tempo o que é ser cristão. O versículo 14 do texto que lemos deixa claro que Pedro estava se dirigindo aos judeus e aos que moravam em Jerusalém. Já o versículo 5 diz que moravam em Jerusalém pessoas de todas as nações e debaixo da terra. Ou seja, Pedro disse que eles e os seus filhos, pessoas de todas as nações debaixo da terra, seriam alcançados por esta promessa extraordinária. Evangelizar é expor, então, aos de perto e aos de longe o projeto de Deus. Por providência divina, meu amado ouvinte, a mensagem proclamada naquele dia poderia viajar para muito longe através das pessoas que estavam ali, em virtude das diversas nacionalidades representadas naquele evento, ouvindo aquele discurso do apóstolo Pedro. Hoje, nós temos a tarefa dada por Jesus para irmos e não apenas esperarmos que as nações venham nos ouvir aqui. O exercício missionário, tal qual experimentado pelos próprios apóstolos mais tarde e pelos cristãos de todos os tempos, é uma bênção de Deus para a igreja, pois amplia a sua visão do agir de Deus no mundo, possibilita o exercício do amor e estimula a vocação e a dedicação exclusiva de muitos cristãos na pregação do Evangelho. Mas não nos esqueçamos que o primeiro campo missionário é onde estivermos. Segundo a mensagem de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e Samaria, até os confins da terra, ou seja, aqui, ali e nos confins da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, evangelizar é desejar que todas as pessoas sejam alcançadas. Mas eu quero dizer ainda, baseado no versículo 41 do texto que lemos, que a evangelização precisa ser a exposição da palavra de Deus. O versículo 40 diz que houve testificação, ele testificava de Deus, houve exortação, mas Lucas registrou que o que foi compartilhado foi a palavra de Deus, versículo 41. Os que de bom grado receberam a palavra. E diz o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus amados, por vezes, ao longo da história, cristãos confundiram evangelização com defesa de alguma doutrina, ou então até mesmo com defesa de governo, ou com defesa de programas sociais. Mas a evangelização cristã sempre foi a exposição da Bíblia, da palavra revelada por Deus. Evangelizar é, então, falar o Evangelho, a boa notícia que Deus quer falar ao homem e já está revelada na Bíblia Sagrada. Eu quero destacar ainda, nesse texto que lemos, que a evangelização deve ser expressão de uma vida de compromisso com o reino de Deus. O que se espera da pessoa que está sendo evangelizada é o mesmo que se espera que o evangelizador viva. Como pregar a esperança, por exemplo? Aquele que esteja perdido em seus desafios. Como falar de cura para a alma? Aquele que continua cansado e oprimido.
como convidar para entregar tudo a Deus se o pregador continua escravizado pelos desejos da sua carne ou pelos afazeres temporais? Algumas palavras e algumas ações desse texto demonstram o que criam aquelas pessoas, o que criam aqueles que pregavam. Evangelizar, então, é convidar os ouvintes a viverem da mesma forma que eles estavam vivendo. E eu quero destacar essas palavras para mostrar como você e eu devemos viver ao testemunharmos do Evangelho do Senhor. A primeira palavra que quero destacar é perseverar na doutrina. Evangelizar é desafiar a pessoa a entender a mente de Cristo, a palavra de Cristo, a forma de pensar do cristianismo. É a doutrina de Cristo e não a doutrina de uma igreja que precisa ser pregada. Aliás, Jesus, quando ordenou que se pregasse, ele disse: vocês devem pregar tudo o que eu vos tenho ensinado. A outra palavra que encontro aqui é a palavra oração. Eles perseveravam na oração. Não é possível ser cristão, ser evangelizado, sem aprender a orar. Aliás, a primeira oração do convertido é a oração de confissão, de arrependimento e fé. Diz o versículo 42, os pregadores perseveravam na oração. A outra palavra que encontro aqui, aplicada aqui nesse texto, é a palavra caridade, embora não esteja com essas palavras, mas o versículo 42 diz: e perseveravam no partir do pão. O versículo 44, tinham tudo em comum. Era brilhante, meus amados ouvintes, o agir daqueles irmãos quando abençoavam uns aos outros e supriam as carências uns dos outros. É muito nobre e até indispensável no cristão o ato de servir. Mas eu quero lhe chamar a atenção sobre a localização dessa ação no contexto dessa mensagem. Quando os apóstolos foram perguntados sobre o que deveriam fazer para ser salvos, tanto aqui como lá em Filipos, eles não responderam sobre as boas obras. Não foi respondido: sejam bondosos uns para com os outros. Mas o que foi respondido? Arrependimento e fé. Arrependimento e batismo. Mas é verdade que o amor não pode faltar naquele que se torna cristão. Há muita gente que acha que para ser salvo precisa ser bom. Mas a Bíblia diz que aquele que é salvo pela fé é que precisa demonstrar isso sendo bondoso. A outra palavra que encontramos aqui é a palavra comunhão. Estavam juntos, diz o versículo 44, e se reuniam todos os dias, versículo 46. Você já deve ter ouvido alguém dizer que para ser crente não é preciso estar todo dia na igreja. É verdade. Não é o fato de estar junto que salva, mas também você está percebendo, tanto nesse texto quanto em outros da Bíblia, que todo salvo tem o desejo de estar com a sua família em Cristo. Diz o texto, eles mantinham o elo. O apóstolo Paulo disse mais tarde que somos um corpo em Cristo. Mesmo em tempo de isolamento social, como tem sido edificante, meus amados, ser um corpo, apoiando e fortalecendo uns aos outros. Evangelizar é ato daquele que deseja que as outras pessoas estejam também em comunhão com ele. Uma palavra muito forte nesse texto é a palavra temor. E em toda a alma havia temor. Temor não se resume ao medo, embora o medo seja um dos aspectos do temor. Medo de pecar, por exemplo, medo de perder, medo de não ser grato. Mas temor
é, sobretudo, respeito, honra, reverência ao dono do mundo, de quem nós somos súditos. Deus é nosso amigo. Ele se propõe a nos receber em oração e a sua amizade é de grande importância para nós. Mas Ele é Deus, e Deus único e poderoso, devemos temê-lo. Ele havia curado um coxo de nascença. Ele age diante do poder de Deus, diante dos seus sinais, diante da sua palavra poderosa. Devemos temer, respeitar. A outra palavra que encontramos aqui é a palavra alegria. O temor e o respeito não nos entristecem, pelo contrário, é motivo de festa. Alegria é uma das marcas do cristão. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse que é marca da presença do Espírito em nossa vida. Uma das marcas é a alegria, mesmo que estejam sofrendo, como sofreram naquela ocasião. Hoje, o mundo todo está experimentando desafios tremendos. Esse isolamento nos traz impossibilidades, muitas, mas não nos tira a alegria, porque essa é uma marca da presença de Deus em nós. Uma outra palavra desse texto é simplicidade, singeleza de coração, humildade, vida de reconhecimento de que o que vale a pena nós já temos, que é Jesus. E o que mais precisamos? Sim, evangelizar é mais do que falar, e é mais do que expor a Bíblia, é viver o que a Bíblia nos ensina. E esse texto demonstra como aqueles pregadores viviam em unidade, em humildade, em alegria, em oração, perseverando na doutrina. Nós devemos viver da mesma maneira, amando aos outros, sendo bênção na vida dos outros. Isso é testemunhar do Evangelho. Eu quero concluir, amado ouvinte, dizendo que, embora esse texto seja uma aula de evangelização, e embora o próprio Espírito Santo esteja sempre a nos ensinar com a sua palavra, nenhum de nós precisa esperar ser escolado, diplomado nesse assunto para começar a evangelizar. Ao recebermos a Jesus, devemos entender que o arrependimento e a fé nos tornaram participantes dessa obra bendita e devemos compartilhar com alegria a todos que estiverem ao nosso redor, de que eles precisam desta mesma bênção, desta mesma oportunidade. Convide, então, a todas as pessoas ao arrependimento e à fé, baseando a sua palavra na palavra bendita de Deus. Seja uma pessoa comprometida com a prática daquilo que você crê em Jesus. Quero contar uma ilustração a respeito de um grupo de mineiros que estavam explorando uma terra à procura de ouro lá numa região dos Estados Unidos. Dizem que um deles encontrou uma pedra anormal. Quebrando-a, viu que tinha ouro. Trabalhando avidamente, os homens depressa conseguiram uma grande abundância do precioso metal. E, com desenfreado prazer, gritaram: encontramos ouro, estamos ricos. Mas eles precisaram ir à cidade. E antes de ir buscar mantimento, eles concordaram em não dizer a ninguém o que se havia passado lá, para não despertar a curiosidade de outras pessoas. Enquanto eles estavam na cidade, nenhum deles abriu a sua boca sobre aquilo que eles haviam achado lá no campo. No entanto, quando eles estavam para voltar para o campo, um grupo de homens se juntou a ele e estavam prontos a segui-lo.
E um deles disse: vocês encontraram ouro. Quem lhes contou? Quem falou alguma coisa? Indagaram os exploradores. Eles disseram: não, ninguém falou não. O rosto de vocês mostrou isso. Nós soubemos desde que vocês chegaram aqui, porque vocês não eram mais os mesmos, semelhante àqueles que tinham vindo antes de achar o ouro. Assim mesmo é como fica alguém quando descobre Cristo, quando descobre o Evangelho. A alegria dos pecados perdoados, de uma nova relação com Deus, é demonstrada em nossa face, em nossa vida transformada. Claro que aqueles mineiros queriam manter silêncio sobre a sua descoberta, mas nós, os cristãos, devemos estar ansiosos em contar uns aos outros a nossa experiência. Achar a Cristo é a maior descoberta da vida e a nossa alegria aumenta quando compartilhamos com outros esse achado no Evangelho. Como crentes, o nosso maior gozo, a nossa maior alegria deve ser encontrar e contar para os outros. Lembremos-nos, portanto, que esse ato de evangelizar deve ser direcionado a todas as pessoas do mundo. Deve ser feito contando o que é a essência do Evangelho: arrependimento e fé, baseado tão somente nas Escrituras, na Palavra de Deus. E deve ser feito através da nossa vida, vida de oração, de comunhão, vida de amor, repartindo com os outros, vida de louvor a Deus, vida baseada na doutrina dos apóstolos, vida digna de ser vivida como servos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o ajude a compartilhar desse Evangelho. E mais do que isso, que Deus o ajude a viver esse Evangelho para a glória do nome de Jesus. Vamos orar sobre isso? Por favor, feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar. Bendito Deus, obrigado pelo Evangelho que alcançou a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de compartilharmos dessa boa notícia com aqueles que estão ao nosso redor ou estão ao redor do mundo. Ó Deus, ajuda-nos nessa ocasião a assumirmos e a renovarmos o nosso compromisso de sermos propagadores da palavra de Cristo. Que ela esteja presente em nossa mente, em nossa língua, em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, como povo do Senhor, a estarmos comprometidos a falarmos desse Evangelho bendito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Se você desejar, entre em contato com a Segunda Igreja Batista através do WhatsApp que você vê no vídeo. Pode enviar o seu pedido de oração, pode enviar a sua dúvida sobre a Bíblia e teremos imenso prazer em ajudá-lo continuamente, tanto a receber o Evangelho como a compartilhar dessa mensagem bendita. Que Deus o abençoe. Amém.
Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. Para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado